testemunho da nação, com a solidariedade do povo, reunido na praça, e só o povo pertence, o governo, que é também o povo, e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Atenção Brasil! Atenção Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Meu pai era muito amigo, o pai foi político, foi deputado, foi senador, muito amigo do Magalhães Pinto, deve ter ficado sabendo de alguma coisa antes da hora. Estava em Brasília e mandou um recado para minha mãe não me deixar sair de casa de jeito nenhum. Minha mãe me segurou um dia até que eu acabei saindo de casa, mas quando saí a situação já estava definida. Eu me lembro que eu morava em Copacabana e eu saí com um amigo de rua, assim, que também é uma pessoa mais de esquerda, e fomos na direção do Forte Copacabana ver o que dava para fazer. No meio do caminho nós soubemos que o forte tinha sido tomado pelos golpistas. E já era um clima de comemoração na classe média do Rio, as pessoas botando bandeira do Brasil, o comunismo foi derrotado, aquelas coisas e tal. E eu me meti em umas 2 ou 3 brigas na rua por causa disso. Então o golpe para mim foi um dia de uma decepção profunda, porque não houve nenhuma resistência, ou seja, o governo na verdade caiu sem dar um tiro. Eu estava numa praça. Eu lembro até hoje, a gente começou a escutar todas as notícias políticas com um radinho na mão. E foi assim um golpe muito grande para nós, para o nosso coração também. Eu vi a Avenida Angélica toda tomada, não só pela polícia, mas por estudantes de extrema-direita. Ali todos fardados, com armas, boinas, etc. E aquilo é como se o mundo tivesse desabado na minha cabeça. E nós começamos a ter notícia de que o Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, tinha sido cercado e que o comandante Aragão, que defendia o governo do Jango, tinha se movimentado também para defender. Já existiam pelo menos umas 4 dezenas de sargentos mobilizados para tomar uma posição de reação contra o golpe militar. Mas à medida que as horas iam se passando, a gente via que a causa estava perdida, né? Que nós já tínhamos perdido politicamente e íamos perder militarmente, né? Aí houve um certo descompasso entre o movimento de resistência e houve uma orientação equivocada por parte do contato que tinha com setores do partido de que não houvesse reação. Então nós fomos até onde estaria o Prestes. Dali saímos decepcionados, não preciso dizer mais nada, né? Cada um teve que procurar os caminhos. Outros, vários companheiros procuraram se asilar, não é isso? Embaixada, etc. Eu me lembro que aqui em Ribeirão Preto, mesmo com 13 anos, eu saí na noite do dia 31 de março junto com meu pai, corremos em alguns locais, Centro Acadêmico Rocha Lima, a UGT, União Geral dos Trabalhadores, procuramos alguns dirigentes comunistas e já não encontramos mais ninguém. Na região do Nordeste brasileiro havia diversos navios de guerra norte-americanos, até porque a expectativa dos Estados Unidos é de que o Brasil talvez se dividisse em 2 e houvesse uma guerra civil popular muito prolongada. Isso não aconteceu. Em 48 horas, os golpistas tomaram o poder e consolidaram o golpe em poucas horas. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios
da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações. No processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1976. A hipótese do golpe existia. O que não existia era uma avaliação que o golpe seria vitorioso. A avaliação é que o golpe seria derrotado. Ou seja, o que se superestimou foi o chamado esquema militar João Goulart, né? As forças legalistas, as forças que estavam no governo, nacionalistas, populares, acreditavam que tinham apoio na sociedade, apoio político e apoio nas Forças Armadas para derrotar os golpistas. Para mim é bem nítida a lembrança e bem clara os motivos do golpe. Na verdade, foi uma não aceitação, digamos assim, da classe dominante de uma política proposta pelo governo João Goulart. Era a famosa política das reformas de base, que era um conjunto de reformas que incluía a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma bancária, a reforma universitária, e que só tinha um valor no conjunto. Ninguém ia fazer o Brasil comunista, mas quem é que podia sonhar com uma coisa dessa? Quer dizer, não existiam as condições mínimas, só um maluco poderia imaginar, sabe, que de repente vamos criar sovietes aqui, ali e transformar o país num país comunista. Quer dizer, isso era uma mera desculpa para não se fazer os avanços sociais que o projeto do governo Goulart queria. Eu acredito que a esquerda estivesse despreparada, mas a surpresa eu não posso aceitar, até porque se falava em golpe no dia a dia. Quando vai ser o golpe? Vai ser hoje, vai ser amanhã, é possível que venha esse golpe. O golpe estava ali na ordem do dia. O que existiu sim por parte da direção do Partido Comunista Brasileiro foi aquilo que nós marxistas chamamos de ilusão de classe. O PCB se iludiu com o governo João Goulart, acreditando que aquela realmente fosse a porta para que se tomasse o poder aqui no país. Bom, a partir do golpe, a esquerda passou a viver uma nova realidade. A esquerda viveu, de 1946 a 1964, um período, eu diria, de semi-clandestinidade. A partir do golpe de 64, a clandestinidade é absoluta. O presidente da UNE precisou fugir do Brasil, foi se exilar no Chile e o exército cercou a sede da UNE, saqueou a sede da UNE no Rio de Janeiro e posteriormente incendiou. Depois pouco, queimou a sede da UNE até para que ela ardesse e ficasse como um símbolo para a população que não ousasse resistir ao golpe. Da mesma forma, o Congresso Nacional foi fechado e foram cassados todos aqueles deputados que se opunham ao golpe militar. Alguns militares foram transferidos para a reserva, outros, por falta de provas, continuaram na ativa. Todos os juízes perderam as suas garantias. Houve diversos casos de cassação de juízes, de aposentadoria compulsória de juízes e de interferência direta no Supremo Tribunal Federal. Então foi quando nós começamos a ter álibi para fazer reunião, nós começamos a ter aparelho para fazer reunião, começamos a usar nome de guerra, já discutindo e já debatendo como se daria a partir de então o enfrentamento político com a ditadura militar. A grande parte da igreja bateu palmas para o golpe militar, para a revolução que se dizia então, que teve um objetivo, livrar o Brasil do perigo comunista. Então, eu posso dizer que no primeiro momento foi quase que de aprovação, não unânime, mas a maioria. Num segundo momento, ela tomou consciência
consciência de que nós não estávamos numa revolução que iria trazer melhores condições de vida para o nosso povo, mas realmente era um golpe militar a serviço dos interesses do capital desalmado. E aí então a Igreja foi devagar, mas firmemente, tomando consciência e mais se posicionando contra o golpe militar. A principal preocupação do movimento estudantil no começo da ditadura foi manter vivas as organizações estudantis, porque os sindicatos estavam sob intervenção. Os partidos políticos, antes da criação do MDB, não sabiam para que lado iam. Aonde pudesse haver foco de resistência, eles raparam. O que sobrou? Uma mocidade pura e generosa, contaminada com a ideia das reformas de base, que ia tirar o Brasil do atraso, de um Brasil feudal. Eles se indignaram, que só não se indigna quem não tem vergonha. Se hoje nós vemos que o ensino público está totalmente desmantelado, principalmente no ensino básico, isso deve-se, na sua origem, ao acordo McUsaid, na época assinado pelos militares brasileiros com agências do governo americano. Por esse acordo McUsaid passou-se a priorizar o ensino privado em detrimento do ensino público. E gradualmente o ensino público foi sucateado. Na verdade, os militares plantaram o ovo da serpente num país com uma carência enorme educacional como nós temos hoje. Sem dúvida nenhuma, a principal força política dentro do movimento estudantil era a Ação Popular, AP. A Ação Popular era um grupo que se originou na Igreja Católica, que tinha a hegemonia dentro do movimento estudantil brasileiro e continuou com essa hegemonia enquanto se pôde fazer movimento estudantil no período da ditadura militar. A Ação Popular tinha o presidente da UNE em 1964, José Serra, e continuou elegendo as diretorias seguintes, os presidentes seguintes, era a força majoritária. Em segundo lugar vinha o Partido Comunista Brasileiro, que era a segunda força dentro do movimento estudantil brasileiro. Que a Ação Popular transformou os estudantes, de certa forma, em vanguarda da Revolução Brasileira, por isso que criou um movimento contra a ditadura. Nós dizemos que não. É que a UNE não podia fazer movimento contra a ditadura. Quem tinha que fazer isso eram os partidos, as entidades e a UNE também. Então nós tivemos em vários lugares em que o movimento estudantil começou a fazer treinamento com as próprias forças de polícia. Quer dizer, aquele processo de que a polícia chegava, o estudante corria, começou a haver uma inversão também. O estudante, no meio daquela massa, começou a organizar grupos que voltavam contra a polícia. E muitas vezes a polícia corria, virava o carro da polícia e colocava fogo no carro da polícia. Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. O Costa e Silva era uma regressão, não só dentro do golpe, como também era, na verdade, um fortalecimento das alas mais duras do regime militar, certo? E também era, evidentemente, um presidente muito pouco qualificado para dirigir o Brasil, né? Depois de 64, passou a haver uma cobrança. Por que não houve reação se o partido tinha a CGT na mão, tinha os principais órgãos na mão? Por que não houve mobilização? E as respostas, nenhuma delas eram satisfatórias, nenhuma delas explicavam por que o partido não tinha reagido. Eu entrei no Partido Comunista Brasileiro com 15 anos em 1966. E já ingressei em uma época em que o partido tinha já designado seu 6º congresso, que ocorreria naquele ano, e já era um partido marcado por uma divisão, por um debate interno muito intenso, onde se discutia o papel
capitulacionista do partido em 1964, diante do golpe militar, e já se defendia a tese da guerrilha, a tese da luta armada. Essa tese era abraçada por diversos nomes importantes dentro do partido. Fizemos uma discussão, inclusive com alguns companheiros da direção, de que deveríamos buscar um contato com o Carlos Marighella para acertarmos os pontos dessa discussão. Eu fui designado para fazer esse contato com o Marighella em São Paulo e fizemos esse contato ali no Trianon, em frente ao Trianon. Eu disse, bom, e a saída do partido? Porque eu tinha uma perspectiva, ele falou, não, a perspectiva não é sair do partido, é levar a luta armada para todo o partido. Aliás, era uma visão até muito inteligente para isso. E a ideia que eu pensei que o Marighella tinha um depósito de metralhadora, de armas, que eu falei, eu vou sair daqui com um trem carregado disso. Eu era estudante, eu tinha 22, 23 anos. E ele falou, não, a arma está ali no coldre do soldado. Se quiser arma, é lá que você tem que pegar. Se quiser mais arma, vai lá no tiro de guerra. Se quiser mais arma, você vai na delegacia de polícia. Não dava para acreditar que o Marighella fosse assumir uma postura de rompimento com o partido. E até ganhar isso tudo dentro do partido ia ser coisa de anos. Então criamos a Frente de Libertação Nacional, que era criar uma estrutura de organização para ir arregimentando aqueles companheiros que estavam de acordo com nossas ideias. A maioria esmagadora do Partido Comunista em São Paulo era a favor da luta armada. Marighella havia ido a Cuba, à conferência da OLAS, voltou impregnado das ideias do Che, de Fidel, da guerrilha da Sierra Maestra em Cuba. E quando Marighella volta, aí o partido decreta a sua expulsão. Uma expulsão formal, porque na verdade Marighella e todo o seu grupo político já estava com um pé fora do partido. Marighella era um grande organizador, era um poeta, era um homem culto, né? É um homem muito inteligente, era um homem corajoso, de uma coragem muito grande, um estrategista. E havia uma determinação da parte de Marighella de fazer a luta contra a ditadura. Então todos que tinham conversado, discutido, conhecido Marighella, sabiam que a saída dele do PCB iniciava uma outra fase na luta política brasileira e na esquerda brasileira. E foi o que aconteceu. Ele optou pelo caminho armado, da via militar, e optou também por um caminho... que o revolucionário não precisa pedir licença para fazer revolução, né? Que o dever do revolucionário é fazer revolução, que a ação é a revolução. Na medida que se consuma o racha do PCB, nasce, em princípio, o Agrupamento Comunista de São Paulo. O Agrupamento Comunista de São Paulo, ele foi exatamente aquele conjunto de companheiros, de militantes do partido, liderados por Carlos Marighella, que formaram um embrião de um novo grupo. Esse foi o agrupamento que lançou um manifesto que deixava muito claro que o privilégio era para a ação. O Marighella criticava muito o fato de o partido ter aquele hábito de muitas reuniões, de ter muita conversa e de ir adiando a ação. Tanto é que, posteriormente, quando nasce a ALN, a sua denominação é exatamente Ação Libertadora Nacional. E a maioria dos estudantes optou por sair do PCB, pelas divergências que nós já discutimos, e fundaram as dissidências, porque não foi uma só, a dissidência do Rio Grande do Sul, dissidência de São Paulo, do Rio, de Pernambuco. As relações entre as organizações de esquerda no Brasil sempre foi uma relação de amor e ódio. Sempre. Havia discordâncias políticas de encaminhamentos, principalmente no movimento estudantil. E chegava-se às raias realmente do ódio interpessoas que tinham, no fundo, na essência, o mesmo objetivo contestatório de estruturas. No entanto, vinham caminhos diferentes para que isso fosse atingido. Houve várias organizações armadas no Brasil. A maior delas foi a ALN, Ação Libertadora Nacional. Mas nós tínhamos a VPR, a VAR Palmares, o MR8, o PCBR, algumas organizações menores, como o Movimento Revolucionário Tiradentes, a Ala Vermelha. A pulverização era necessária porque havia um conjunto de divergências muito grande com relação à avaliação do golpe de 64, o papel do caminho institucional, a discussão sobre a economia brasileira, sobre o futuro do Brasil, sobre como fazer a luta política, o papel da luta armada. Era muito difícil permanecer junto. Boa parte dessas organizações planejava no país instalar a guerrilha no campo, a guerrilha rural.
O próprio objetivo da ALN era esse, era se fazer algum trabalho dentro da cidade, algumas ações de expropriação, alguns atentados e preparar uma infraestrutura para que pudéssemos ir ao campo e lançar a coluna guerrilheira, que era a proposta do Che Guevara, era a proposta do Régis Debray e era a proposta aqui da grande maioria das organizações brasileiras. O Marighella dizia o seguinte: a ação faz a organização. Esse era um dos dogmas da ALN. Ele achava que era preciso estimular a ação revolucionária, e ele via da ALN um estopim de várias ações revolucionárias, de vários tipos, seja de expropriação de bancos, seja de que se chamava na época propaganda armada, seja na organização de greves, de protestos de massa. Ele achava que a ALN devia ser um órgão estimulador de organizações, de ações, que, segundo ele, o povo estava pronto para fazer, para executar, mas faltava alguém que lhe desse a tecnologia, os instrumentos, não é? A orientação política. Quando houvesse a guerrilha rural, ela seria um fator de aglutinação de todos esses núcleos que pipocariam no Brasil inteiro. Ribeirão Preto tinha uma ligação, a ALN daqui era uma parte da ALN de todo o país. As ligações eram profundas e aqui a gente recebia orientação de São Paulo, recebia companheiros que faziam treinamento de guerrilha aqui na região. A ALN aqui chegou a ter um sítio onde nós treinávamos, fazíamos preparação de tiroteio, de utilização de armas, de explosivos, preparando-nos para enfrentar a ditadura militar. E eu, no começo, estava na frente de massa e logística, e depois passei a pertencer ao grupo chamado Grupo Tático Armado, GTA. Aí nós fazíamos ações militares, sequestro, bombas, enfim, assaltos a banco. O surgimento da Aliança Libertação Nacional foi um reforço muito importante, porque o espaço deles era um espaço maior, era um espaço a nível nacional. Embora a maior força centrasse dentro do estado de São Paulo, mas era uma ligação a nível nacional. Aqui em Ribeirão Preto fizemos diversas ações, ações tanto de acumular material, como ações propagandistas, ações que era para avaliar a nossa capacidade de como percorrer no meio da repressão, sem ser preso, e como desenvolver uma atividade para um outro tipo de atividade. Então, uma série de coisas, que era treinamento empírico, não tinha nenhum treinador cubano aqui, nenhum vietnamita para ensinar isso aí. Então, muitas vezes você recorria a manuais do Ho Chi Minh, do GIAP, até manual do escoteiro nós usamos aí para como fazer luta de campo. Né? As primeiras ações de expropriação, a ditadura entendia que eram ladrões comuns, que eram marginais que estavam fazendo essas ações. Demora um pouco para a ditadura perceber que havia já um movimento guerrilheiro organizado no país. Aos poucos começou a se dar conta de que eram revolucionários que faziam essas ações e que esse dinheiro estava sendo empregado na luta revolucionária. E começou-se a desviar material bélico dos quartéis onde havia contato e onde havia militância. Eu assumi o controle da carga do regimento. E a partir daí, cada exercício de tiro que era feito no regimento, a contabilização era alterada. Isso fazia com que houvesse uma sobra de munição dentro do paiol. E essa sobra de munição, em geral, era desviada para a organização. Me dava um medo danado, sobretudo, porque eu não estava preparado para isso. Né? Foram operações onde nós usamos realmente o fator surpresa. A polícia não estava preparada para enfrentar esse tipo de movimento. Algumas delas sequer foram contabilizadas pela polícia como ações revolucionárias. E eu realmente a sensação de que, pavor de que aquilo pudesse me levar a matar alguém ou morrer. Che Guevara foi uma tristeza muito grande. Mas o que mais revoltou é a execução, porque a CIA não queria, em hipótese alguma, ele vivo teria que ir a julgamento, ele a julgamento ia abrir a boca. Todos sabíamos que o Guevara era doente. O Guevara, ele
foi preso naquela circunstância por vários motivos, entre os quais de ter sido atacado de asma. Agora, você prende um cara, o cara está preso à sua mercê, asma, você atirar friamente, isso é uma covardia inominável, né? Tirar definitiva, também é uma fotografia oscura. Essa é esta fotografia. Mas o que era a expectativa de uma revolução internacionalista, era a expectativa de estender a revolução pelos continentes do terceiro mundo, pela Ásia, pela África, pela América Latina. Paralizando a mano armada do invasor. Proclama que conta com a compreensão e apoio de todos os pueblos do mundo. A morte do Che Guevara foi vista como um sacrifício de um herói revolucionário, que deixou um exemplo a ser seguido, passou a ser um símbolo a ser imitado. Um símbolo, o seu sacrifício, a capacidade de se doar por uma causa altruísta. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Foi o ano do ponto alto do movimento estudantil, do movimento de massa. Acontece a morte do estudante Edson Luiz no calabouço. A morte de Edson Luiz representou um momento diferente, né? Era a primeira vez realmente que havia uma reação com armas por parte do Exército. Por outro lado, o próprio enterro do Edson Luiz, no dia seguinte, foi uma demonstração contra a ditadura, né, muito grande. O seu enterro foi proibido pela ditadura, teria que ser um enterro secreto, clandestino, fechado. E, no entanto, mais de 65 mil pessoas compareceram ao enterro, fizeram dele uma manifestação política muito bonita, muito forte. A partir daí nós tivemos assim, uma série de episódios importantes, as greves operárias em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em Contagem, as greves de Osasco, que foram já greves marcadas pela presença da direção da guerrilha. Tivemos o 1º de maio na Praça da Sé, que foi organizado pela LN, também participando dele a VPR. O 1º de maio da Praça da Sé conseguiu juntar mais de 10 mil trabalhadores que expulsaram de lá o governador nomeado pela ditadura, o senhor Abreu Sodré. Os trabalhadores derrubaram o palanque, botaram para correr toda aquela gente ligada à ditadura, inclusive os pelegos sindicais apoiados pelo PCB que estavam no palanque junto com os membros da ditadura militar. Em junho nós temos a Sexta-feira Sangrenta no Rio de Janeiro, que foi um dia de muita agitação, que foi um dia em que pela primeira vez morreu um policial militar. Pela primeira vez numa manifestação eles tiveram uma baixa do lado de lá. Eu participei daquela batalha e me marcou muito também, principalmente pela demonstração de que a gente tinha apoio, né? Dos prédios, choviam coisas em cima dos soldados. Alguns dias depois acontece a passeata dos 100 mil, a passeata em que realmente havia sido proibida pela ditadura, mas após um entendimento de bastidores, do qual participou muito a classe artística no país, do qual participou o próprio então governador do Rio de Janeiro, intermediando, a ditadura acabou concordando em tirar as tropas das ruas e impedir, de fato, um banho de sangue que seria consumado, porque mais de 100 mil pessoas compareceram. A ditadura havia proibido o direito de organização e de manifestação e a liberdade política partidária. E nós havíamos decidido que as ruas eram do povo e dos estudantes. E por isso nós fomos disputar as ruas com a ditadura, quer dizer, a passeata, a manifestação, o comício relâmpago, entendeu? Era para nós uma questão de princípio. Isso que era importante, era mudar o mundo, era criar uma sociedade para nós, uma sociedade para todo mundo, uma coisa diferente, né? Buscar a felicidade, isso estava muito intrínseco, né? O assalto ao trem pagador da Santos Jundiaí
foi a maior ação de expropriação feita pela guerrilha brasileira na sua primeira fase. Foi levada a efeito pela ALN e conseguiu um numerário grande para a Revolução. Foi o Rafael Martinelli que foi o que planejou, que deu todas as coordenadas para que houvesse exatamente o êxito dessa operação. Você pega o jornal coloca lá, o trem, como é que é, como é que o trem foi parar certinho, os caras estavam lá já esperando, descarregou, tá entendendo? Como o trem parou. Então tudo isso daí, quer dizer, isso é uma desapropriação política, que tem repercussão política, correto? Foi uma operação de guerrilha urbana que exigiu realmente um salto de qualidade na organização que se tinha montado até então. Do ponto de vista do choque dentro do movimento estudantil, você tinha, na verdade, duas forças, a AP e as dissidências. Você tinha ainda a direita no movimento estudantil, que é uma coisa que, a meu ver, se estudou pouco, se fala pouco. No Rio de Janeiro, particularmente, onde eu fiz movimento estudantil, primeiro você tinha uma direita fascista, que tinha força em 64, foi quem queimou o prédio da UNE. Particularmente na minha escola, em 67, nós tomamos pela primeira vez o diretório acadêmico da mão da direita, entende? Foi uma batalha, inclusive física. O CCC surgiu em São Paulo por volta de 67 ou 68 e era um movimento violento, né? Eles invadiam teatros, atrapalhavam peças, agrediam atores, agrediam os eventuais militantes de esquerda que eles encontravam, e era de uma violência grande. E os jornais noticiavam isso. Nós aqui em Ribeirão, na Faculdade de Medicina, nós tínhamos um ideal de direita próxima do centro. E havia necessidade de radicalizar um pouquinho a direita para contrabalançar o radicalismo que existia de esquerda. E nós aproveitamos a sigla do CCC para que nós pudéssemos blefar em cima da esquerda e eles acharem que nós tínhamos total e restrito apoio do CCC lá em São Paulo. Acho que o movimento estudantil, naquele momento, tinha chegado a um processo de organização que se associava já com o embrião da luta armada. E a Maria Antônia, ela se dá num momento de colocar um centro referencial para os estudantes. Foi percebido e sabido pela polícia, tanto que a polícia tinha alguns personagens lá dentro. E utiliza o pessoal da direita, do Mackenzie, que ficava logo ali ao lado, e policiais da área civil. Não foi uma guerra dos estudantes da Maria Antônia e da filosofia da USP contra o Mackenzie. Foi a direita do Mackenzie, porque nós éramos maioria no Mackenzie. A maioria dos centros acadêmicos eram filiados ao UER. Eu vim a saber, na ocasião, no momento, que existiam policiais em cima do Mackenzie participando da batalha e atirando nos estudantes da USP. A Secretaria da Segurança Pública se retirou do processo porque já tinha os seus quadros misturado com os estudantes da direita lá do Mackenzie, e foi uma batalha realmente violenta, com tiros, bombas, de gás lacrimogêneo. Houve o assassinato do Guimarães nesse processo, mas foi muito importante também para o fortalecimento do que viria depois. Muita gente foi treinada dentro desse processo. Logo após o assassinato do José Guimarães, diversos estudantes começaram a comparecer ao local, inclusive o presidente da UEE na época, José Dirceu, pegou a camisa ensanguentada do nosso colega e fez um discurso assim muito emocionado. E a partir daí, o pessoal foi para as ruas, a polícia tentou impedir e os estudantes estavam muito revoltados com o crime. Diversas viaturas policiais foram viradas e incendiadas nesse dia. Em São Paulo também houve a ação que culminou com o justiçamento do capitão Chandler, capitão americano, que se vangloriava nas palestras
de dizer que tinha praticado tortura em Vietcongues, que tinha passado pelo Uruguai e tinha ensinado tortura para os policiais uruguaios que combatiam os tupamaros. Então, essas informações chegavam à organização através do movimento estudantil e a partir daí foi planejado o justiçamento em homenagem à morte do Che. Com toda a franqueza, achei muito justo, porque ele, como outros, eles vieram aqui fazer o trabalho sujo do governo norte-americano de ensinar a tortura aqui para a nossa repressão. Eles vieram aqui para isso. Então, eu acho absolutamente justo, no momento em que a luta está radicalizada e que eles já estavam matando companheiros nossos da tortura, que morresse esse cara também, por que não? O Tito veio aqui me pedir: Dona Terezinha, nós vamos de um sítio para fazer um congresso. Toca a campainha, entra o Simões. Aí ele viu a história do Tito pedir. E ele era muito generoso. Mas eu tenho o meu e cedo. Nós conseguimos levar quase 800 delegados no que pese todas as condições de ditadura, de repressão, de clandestinidade, e fizemos o congresso no sítio na cidade de Ibiúna. Mas antes houve toda uma preparação, todo um debate. A AP, por exemplo, era favorável a que o congresso fosse realizado no CRUSP, porque entendia que lá sim haveria uma proteção que seria a própria massa estudantil. Era um local por onde circulavam diariamente milhares de estudantes. Nós, que éramos da DI, entendíamos que não, que deveríamos fazer o congresso em um local clandestino, escondido. Caso contrário, seríamos presas mais fáceis da ditadura militar. O congresso, aquilo ali foi um equívoco, entende? E só existiu devido, a meu ver, ao aguçamento do enfrentamento entre as dissidências e AP. Tradicionalmente, depois do golpe, fazia-se os congressos em conventos, mosteiros, infraestruturas da igreja. Mas também no congresso se fazia com 100, 200, 300 pessoas, não era mais do que isso. É evidente que aquilo ali não poderia passar em segredo. Péssimo lugar, péssimas condições, choveu, atrasou o congresso, não, comida fria, problemas de saúde na maioria, uma parte dos delegados, e foi descoberto, porque o risco era grande, porque demorou muito, porque o local não tinha condições, né? Mas nós podíamos ter realizado o congresso e terminado, que muitos não acreditavam que estava havendo realmente uma repressão, achavam que era um querendo acabar com o congresso porque ia perder, porque ia ganhar, entendeu? E as lideranças tomaram a decisão de não sair, né? Foram presas todas, né? Eu me lembro que eu conversei com o Vladimir, eu disse: isso aqui não vai aguentar. Ele disse: eu também acho, como é que a gente faz aqui, sai daqui? Tanto que na manhã, onde a polícia invadiu, havia uma reunião para ver se continuava com o congresso ali. Ainda estava escuro, amanhecendo. Eles nos surpreendem com uma tropa muito numerosa da PM e policiais do DOPS, que estavam lá às dezenas, entraram atirando para cima, efetuaram as prisões, já foram reconhecendo os líderes principais. O Zé Dirceu foi reconhecido na hora, o Luiz Travasso foi reconhecido na hora, que era o presidente da UNE. Esses líderes foram sendo separados e levados, enquanto a gente marchava durante vários quilômetros até a rodovia, onde já havia todo um aparato de ônibus, caminhões nos esperando. É claro que é muito difícil você estruturar um congresso com 1000 estudantes participantes, sem que notícias vazem para a repressão política. De tal maneira que a queda do Congresso do Ibiúna não era desejada, não era esperada, mas estava dentro das probabilidades, daquele contexto histórico. Achava-se que a repressão não chegaria ao ponto de prender todos os estudantes que estavam no Congresso de Ibiúna. Achou-se errado. Quase 800 estudantes entrando em um presídio que não estava também preparado para nos receber e para receber tanta gente. Provocou, assim, claro, que um grande tumulto. Nós fomos sendo conduzidos para uma ala que foi reservada no presídio Tiradentes, apenas para nós. E, para nossa grata surpresa, na medida em que a gente entrou, nós fomos aplaudidos pelos presos comuns, que passaram a gritar consignas e lemas, apoiando a gente. Enquanto os companheiros estavam presos em São Paulo, isso permitiu mobilização em todo o Brasil, durante vários dias da semana, até que houve a liberação geral do pessoal, né? Gradativa, mas houve a liberação geral do pessoal. A partir do Carandiru, nós éramos levados para o DOPS, e no DOPS a gente era interrogado, e aos poucos eles iam libertando. Em primeiro lugar, libertaram aqueles que eram primários. Eu me incluía entre eles, eu tinha apenas 18 anos, foi minha primeira prisão,
e saí logo com a primeira leva de presos. Deu uma sorte danada, eu saí com habeas corpus, que foi concedido no dia 11 de dezembro, e no dia 12 foi cumprido, no dia 13 veio o AI-5, e os outros 4, que os advogados, por razões de técnica processual, haviam dividido em 2 turmas, os outros 4, o habeas corpus foi concedido também, mas no dia 12 foi para São Paulo, no dia 13. O dia 13 era dia do reservista, portanto a auditoria militar não funcionava, não foi liberado, de noite veio o AI-5 e eles ficaram mais um ano e meio, teve gente ali que foi mais um ano e meio preso. Nós do DEOPS fomos para Itaipu, Forte Itaipu, e principalmente eu, Travassos e Vladimir, ficamos presos até o sequestro do embaixador norte-americano, quando nós fomos trocados. Quando caiu o Congresso da UNE, o Congresso de Ibiúna, eu estava vindo da Praia Grande com o Carlos Marighella, no meu carro, com o rádio ligado. Nós tínhamos tido uma reunião na Praia Grande para receber uns companheiros que estavam chegando de Cuba. E nós eu ouvi pelo rádio a notícia de que os estudantes tinham sido presos em Ibiúna. Eu já não era mais estudante. E o Marighella me disse, olha, esse pessoal todo vem para nós. Eu saí da prisão no dia 12 de dezembro, no dia 13 já tinha um mandado de captura. Tinham vários. Ou seja, era questão de ser preso, ou era preso, ia docilmente para a cadeia, ou ia para o exílio, ou lutava. Para lutar, eu tinha que, na verdade, dar um passo à frente. Mas esse meu movimento também coincide com o movimento que a própria dissidência fez, de decidir para a luta armada, etc. E tal. Eu fui uma das pessoas, talvez, que mais influenciou dentro da dissidência para que se tomasse esse rumo. Eu sou responsável por isso, sei disso perfeitamente. O meu exílio foi voluntário e a decisão de sair do país foi porque existia uma espécie de insatisfação estando aqui e uma impossibilidade de construir alguma coisa. Eu me despedi do Marighella, eu ia viajar, a minha situação no Brasil estava ficando insustentável. Eu lhe disse que começaram a haver prisões de membros da organização. Então o receio do Marighella é que algumas pessoas, como eu, que estavam muito expostas, pudessem vir a ser presos e não aguentassem, e fossem confrontados à tortura, pudessem expor a organização, ou levar a polícia a desmontar aquilo que nós estávamos construindo. Eu saí do Brasil e a minha prisão preventiva foi decretada no dia seguinte à minha saída. No dia seguinte. A invasão da Universidade de Brasília em agosto de 1968, ela teve repercussão nacional e até internacional. A violência foi inominável, estudantes espancados, professores espancados, nem a diretoria da universidade foi respeitada. Em virtude dessa invasão, o deputado Márcio Moreira Alves fez um discurso muito forte contra a ditadura no Congresso Nacional. Isso provocou uma reação e o governo falou, bom, vamos exigir a cassação do Márcio Moreira Alves. E como não conseguiu isso dentro do Congresso, cassaram o Márcio Moreira Alves e fecharam o Congresso. E o seu pedido de cassação, que acabou sendo negado pelo Congresso, foi o estupim do ato institucional número 5. Isso me parece uma estratégia montada, quer dizer, a direita já tinha isso já elaborado, porque foi uma provocação, não tinha nenhuma razão. Sexta-feira 13, parece filme de horror, mas foi verdade. Eu acho que foi como eu disse, a última pá de cal em qualquer possibilidade de algum jogo político mais decente. O AI-5 significa a perda das liberdades relativas que ainda existiam pós-golpe de 64. As grandes transformações culturais começaram a ocorrer já durante o golpe de 64. As peças teatrais, teatro-oficina, o cinema novo, o tropicalismo, os festivais, tudo isso ocorria antes da vigência do AI-5. A censura passou a ser prévia, os programas de TV passaram a ser gravados. A partir do ato 5 havia censores dentro das redações de jornal e nenhum jornal era impresso sem que fosse lido antes pelo censor, que dizia essa matéria pode sair, essa matéria não pode sair, essa pode sair, mas tem que ser cortada em tal parte.
As músicas eram censuradas em sua letra, muitas vezes eram proibidas de serem gravadas, o teatro foi mutilado, o cinema castrado, a literatura foi castrada também. A partir do ato 5, a ditadura conseguiu o seu objetivo inicial, que foi transformar o Brasil em um estado policial. A polícia podia chegar, invadir uma casa a qualquer hora, do jeito, da maneira que eles quisessem, à procura das pessoas julgadas que era comunista. A luta armada é uma decorrência disso, ou a aceitação da ideia da luta armada. Eu acho que a maior parte de nós, a partir de 13 de dezembro de 68, se convenceu que não havia outro caminho. A reação não pode ser outra. Se você ama teu país, você acaba fazendo isso. Você ama teu país, você ama teu povo, você ama a liberdade. Você não tem alternativa. Tem gente que diz, não, foi o discurso do Márcio Moreira Alves que motivou o AI-5. Ou foi o movimento estudantil que motivou o AI-5. Não, o AI-5 é o seguinte, é a falência do modelo anterior. Podemos dizer o seguinte, o povo já era forte o suficiente para fazer falir aquele modelo anterior, mas não era forte o suficiente para restabelecer a democracia, entende? E o sistema não era forte o suficiente para impedir a manifestação de povo naquele sistema. Precisava passar por uma coisa extremamente mais dura, rígida e calar toda a oposição, inclusive internamente dentro do próprio sistema militar. Nós notamos que o nosso espaço tinha se restringido demais e que a nossa prática dentro do quartel ficaria praticamente impossível. Passamos para a clandestinidade como os militantes mais procurados da resistência armada. Nossas fotografias, nossos nomes foram colocados em cartazes. Até nos mitórios públicos a minha fotografia estava em tamanho espetacular. Meu irmão, por conta da repressão extremamente violenta e da necessidade de adquirirem formação militar urbana e técnicas de guerrilha urbana, ele foi para Cuba para fazer um treinamento. A ELN manteve uma organização no exílio, que no início, no final de 68, começo de 69, tinha como objetivo fornecer uma infraestrutura para os companheiros que precisavam viajar em busca ou de treinamento ou de contatos internacionais. Então eu saí para a Europa com a função de montar uma primeira rede europeia de apoio aqui à luta no Brasil. Eu me encontrava em Roma e ali eu continuei a participar, ajudando pessoas que vinham para fazer o treinamento em Cuba. Depois voltavam para Roma, na minha casa. Depois essas pessoas voltavam para o Brasil na luta armada. E na prática, a minha casa em Roma virou um ponto de apoio da Revolução Armada. Na época da Grande Repressão, o diretor do DOPS era o senhor Romeu Tuma. Durante a sua gestão como diretor do DOPS, houve muitos assassinatos. O DOPS era uma casa de torturas, né? Mas o DOPS não bastava para a ditadura militar. Eles precisavam de um instrumento mais ágil e esse instrumento foi exatamente a OBAN, a Operação Bandeirantes, uma estrutura muito mais ágil, muito menos burocratizada, uma estrutura que não tinha que prestar contas nem mesmo ao próprio sistema, até porque era parte integrante desse próprio sistema. E, através disso, sim, se conseguia fazer uma repressão muito mais profunda. No processo de fusão da VPR com várias organizações, foi levado ao conhecimento do plenário da fusão que havia um planejamento para uma ação grande no Rio de Janeiro. Essa ação consistia na expropriação de um cofre que teria pertencido ao Adhemar de Barros e teria aproximadamente 2,5 milhões de dólares. Todo fruto das propinas que Adhemar recebia das licitações e de outras negociatas eram entregues ao Dr. Rui, que era a ANA. Esse dinheiro serviu para dar um fôlego para VAR Palmares inicialmente, e posteriormente para a VPR, que montou o campo de treinamento do Vale da Ribeira e manteve a militância até a saída do Lamarca, exatamente sem nenhuma preocupação com recurso financeiro.
Vladimir estava preso numa ilha da Marinha e nós queríamos fazer uma ação para libertá-lo. E foram feitos alguns estudos, planejamento, e era uma coisa muito complicada. Aí nos veio a ideia de que, ao invés da gente tentar libertá-lo, nós teríamos outro procedimento. Um procedimento possível era capturar alguém e promover uma troca de prisioneiros. E a ideia que veio, vamos ver um embaixador americano, porque o embaixador americano nós imaginamos que, pela importância política que tinha de ser, seria muito mais difícil para a ditadura se negar a fazer isso. Quer dizer, uma coisa assim, soltam pessoas que estão presas, inclusive presas ilegalmente. Entende? E nós soltamos essa pessoa que foi capturada. É curioso que nunca se usou a palavra sequestro, né? E quando se foi fazer o levantamento, se viu que era uma operação simples do ponto de vista militar. A operação de capturar o embaixador era uma operação simples. Ele era um homem que andava sem segurança, num carro que não tinha blindagem, dirigido por um chofer português de idade, entende? Então, o mais complexo da operação não era o ato da captura propriamente dita. Era você depois conservá-lo prisioneiro e a negociação e a troca. A dissidência poderia ter feito a operação perfeitamente sozinha, não havia nenhum problema, mas decidiu que uma operação daquela envergadura política poderia ser usada também como um instrumento para aproximação política entre as diversas organizações. E quando conversamos com a LN, no caso com o Toledo imediatamente topou. Nós fornecemos a infraestrutura, a casa, a operação, os levantamentos, tudo. Eles dirigiram do ponto de vista militar a operação, foi o Virgílio Gomes da Silva, o Jonas, que dirigiu a operação. Era, evidentemente, o quadro militar mais preparado, mais experiente. Ele era muito determinado. Para chefiar, comandar militarmente aquela operação, a pessoa vai ver perfeito, entende? Porque era experiente, frio no sentido de que mantinha o sangue frio. Isso eu acho que é engraçado, o filme, o livro do Gabeira, não reparam o seguinte, talvez uma pessoa sem o sangue frio dele, sem a determinação, sem o autocontrole, diante daquela situação, tivesse feito uma besteira ali, tivesse dirigido uma besteira. Eu dirigi o carro, que fechou o carro do embaixador, pessoalmente eu considero a posição mais arriscada naquela operação. Se o português resolvesse passar com a limusine por cima do Fusca, passava. Eu e o Toledo compunhamos o comando político da manifestação. Eu escrevi o texto base do manifesto, mas o comando político decidiu quem são as pessoas que nós vamos pedir em troca, se a polícia chegar, o que faz, entende? Não do ponto de vista, se ela chegasse, quem comandaria a reação ali seria o Jonas, mas a questão mais de fundo e tal. Mas isso infligiu uma derrota à ditadura importantíssima, né? Tanto a ditadura como o imperialismo. A ditadura porque ela foi obrigada a publicar em primeira página de todos os principais jornais a carta-declaração dos companheiros revolucionários, né? Isso na primeira página de todos os jornais. Havia uma ordem dos Estados Unidos, dizia, olha, eu quero embaixador livre e vivo e atendo às exigências. E o pessoal daqui, que na verdade se submeteu a isso, criando uma fissura dentro do próprio exército. Eu fui trocado pelo embaixador norte-americano, entrei numa lista, um soldado que estava preso no quartel, que sempre passava jornal para nós, rádio, comida, tudo, nos contou que eu travasse, estava na lista, e nós saímos, fomos para o Deópolis em São Paulo, depois fomos para o aeroporto, e fomos libertados no México, ficamos sob a custódia do governo mexicano um tempo, no México, depois fizemos opção, fomos para Cuba. Nós tomamos a decisão, depois do sequestro, de tirar algumas pessoas do Rio e tirar algumas pessoas do Brasil. Eu achava impossível, com o grau de exposição que nós tínhamos ficado depois do sequestro, sobreviver muito tempo sem ser um peso extraordinário para as outras pessoas, entende? A ditadura entendeu também com o sequestro que se ela continuasse a apanhar daquela forma, ela iria cair. Imediatamente, é claro que auxiliada pela CIA, com as informações dos norte-americanos, que inclusive trouxeram para cá, na sua mala diplomática, os instrumentos de tortura, de choque elétrico e tudo mais, e as informações de contra-insurgência. A partir do sequestro do embaixador norte-americano, a ditadura recupera a iniciativa e começa, assim, a colocar em xeque as forças guerrilheiras e começa a impor derrotas à guerrilha urbana no país. Nossa prisão foi uma emboscada, quer dizer, aí estávamos eu e dois companheiros. Ele levou um tiro no braço e outro na perna, e eu levei um tiro na perna. Aí nós fomos presos, levados para a Operação Bandeirantes, que é na Tutóia, e lá foi o primeiro
primeira sessão de tortura, de choque elétricos. E como nós ficamos várias horas sangrando, aí eles nos levaram para o hospital militar no Cambuci, que é o hospital do Exército, e lá, após um pequeno restabelecimento, continuou a sessão de tortura também em cima de macas, né? Jonas foi preso em 1969 e assassinado na UBAN. Eu conheci o Jonas. Jonas era o comandante do primeiro grupo de fogo da LN em São Paulo, o GTA, como era conhecido, Grupo Tático Armado. Um nordestino, baixinho, forte, excelente pessoa, extremamente corajoso, uma das pessoas de maior coragem que eu conheci na minha vida. Este é um país que vai pra frente. Oh, 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 oh. E uma gente amiga e tão contente. Oh, 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 oh. Este é um país que vai pra frente. E um povo unido de grande valor. É um país que canta, trabalha e se agiganta. É o Brasil do nosso amor. O período da ditadura, encabeçado pelo general Garrastazu Médici, efetivamente foi o pior período. Foi o período mais repressivo, foram os 4 anos em que mais se matou gente no Brasil, em que mais impunemente se torturou, em que mais aconteceram os chamados desaparecimentos de presos políticos. Foi a pior época da ditadura militar. Não se dava satisfação, não se prestava contas a ninguém. Em outubro do mesmo ano, em outubro de 69, a repressão veio com muita força para Ribeirão Preto, deslocaram-se para cá alguns contingentes da Operação Bandeirantes, deslocaram-se para cá alguns militares da Aeronáutica do Exército de Pirassununga, também envolvidos na repressão, e a partir de outubro passaram a efetuar prisões. Em primeiro lugar, os companheiros da Frente Armada de Libertação Nacional, que foram cercados, identificados, e a sua maioria esmagadora foi presa e violentamente torturada em Ribeirão Preto. Não é acaso. Ribeirão Preto foi a primeira cidade onde se fundou uma central de trabalhadores. Foi a cidade que mais sindicatos teve no começo do século. Ribeirão Preto foi a cidade que, proporcionalmente, teve o maior número de presos políticos do Brasil. Eu fui preso no dia 18. Quando eu cheguei na delegacia, me apresentaram algumas pessoas, alguns companheiros ali, inclusive na hora todo arrebentado. E já me identificando pelo nome, decorrência disso foi uma variedade de tortura. Foi desde que todo mundo conhece, que é a prática do pau de arara, do choque elétrico, do afogamento, até a tortura psicológica, que é a pior delas, né? A tortura psicológica é você ver alguém sendo torturado na tua frente, você ouvir gritos, então essa é a... Depois aquela que se vai fazendo pelo cansaço, porque é uma tortura seguida, né? E principalmente eles que me identificavam como o quadro principal da organização. Para eles não concebiam que essa foi uma organização criada aqui na região por um estudante de direito com 25 anos. Isso não passava na cabeça deles. Isso aí tem ligação de fora, isso aí tem ligação maior. E como não saía isso, quer dizer, realmente me jogaram em uma série de grupos aí de inteligência. Uma hora era porrada, outra hora era cafezinho com bolacha, depois voltava com porrada outra vez. Prendiam toda a família para que os familiares contassem o que sabiam, o que escutaram, ou pessoas que conheceram. Na minha família tinha eu e meu pai interessados nessa situação, então tivemos que fugir todo mundo. E meu irmão perdeu o trabalho, estudava, teve que deixar de estudar, ainda que ele não participava de atividades políticas. E ela chegou em casa e falou, eu levei muito choque lá, não sei o quê. Eu falei, bom, aqui agora o negócio é ir embora tudo, eu já estou condenado. Você não está mais, vai ser. Daí saiu depois da condenação dela também. Aí foi a hora que nós saímos todos juntos para São Paulo. O episódio mais lamentável da repressão política em Ribeirão Preto, que inclusive ficou conhecido internacionalmente, teve uma repercussão negativa para o país do ponto de vista internacional, foi a prisão de Madre Maurina Borges,
uma freira católica, diretora do Lar Santana, entidade assistencial para crianças carentes. Havia um pensamento por parte da repressão, isso nacionalmente, no sentido de comprometer a Igreja Católica e poder escanteá-la, porque ela era um dos referenciais de denúncias de tortura aqui dentro do Brasil, principalmente Dom Helder Câmara e outros. Então, quando eles encontraram, primeiro uma lista, que eram pessoas que recebiam o nosso jornal, o Jornal Berro, e que tinham vários padres dentro dessa lista, e que eles não conseguiam extrair nada desses padres. Quando viram a madre e o referencial de que ali seria um dos aparelhos da organização, isso para eles seria a grande descoberta. Como eu tinha um movimento no MEG e eles comprovaram que eu fazia parte da FAO, e nós tínhamos um aparelho montado lá numa sala com atividade lá dentro do Lar Santana, eles suspeitaram a irmã como participante da FAO. Por nossa sorte, a madre, quando recebeu a informação de que o Mário tinha sido preso, que era um dos companheiros nossos, ela ficou preocupadíssima com isso e pediu ao zelador que abrisse a porta, e tinham muito material, anotação, manuscritos, etc. Ela mandou botar fogo em tudo, né? E o resto que sobrou, que não dava para botar fogo, ela queimou e deu algumas coisas para o vigia lá, o zelador, levar para a casa dele. Quando a polícia pega a madre, cadê esse material? O vigia disse: a madre mandou queimar. Na cabeça da repressão, pô, se a madre mandou queimar, ela então era consciente da organização. Então, além de nós querermos pegar a igreja, nós pegamos um peixão aqui. A ditadura militar, aí realmente tinha pequenos horizontes. E a delegacia de polícia de Ribeirão Preto, menores ainda. Em vez de fazer distinção, de fazer um interrogatório mais acurado a respeito do assunto, já pegou a diretora e a fez também subversiva. E quando eles queriam desmoralizar principalmente a mulher, então eles apresentavam um homem lá, um outro companheiro, para ver ela despida, sendo torturada, abusada. Então, por exemplo, no caso aí da irmã, eles fizeram várias acusações absurdas, dizendo que nós éramos amantes, e foi uma calúnia muito pesada. Quando não conseguiram obter informação, porque na verdade a madre pouco sabia da organização, eles então compraram um tremendo abacaxi, porque primeiro houve uma reação de todo o clero da região. Os delegados em Ribeirão Preto, Dr. Renato e Dr. Lamano, foram excomungados pelo senhor arcebispo de então, o franciscano D. Frei Felício César da Cunha Vasconcelos, com o apoio dos padres que nos reunimos com ele. Quando chegou no episódio da Madre Maurina, a ditadura militar colocou a mão nesta religiosa, a colocou atrás das grades, a caluniou de uma maneira vil. Então a pena foi de excomunhão. Em seguida passaram a atingir o grupo da LN, o nosso pessoal, que também majoritariamente foi preso, foi torturado. O quartel da Polícia Militar de Ribeirão Preto, que ficava no centro da cidade, foi ocupado pela OBAN e pelas forças da repressão, que com o auxílio de alguns policiais e torturadores locais de Ribeirão Preto, passaram a infringir as mais violentas torturas contra os presos políticos. Mais de 500 pessoas passaram pelas prisões em cerca de 40 dias. O quartel da Polícia Militar foi isolado e transformado em uma casa de tortura. Ribeirão Preto não é um São Paulo que as pessoas ficam lá torturadas e ninguém sabe, né? Aqui era diferente, sabia até na rua sobre as torturas que estavam existindo. Como pegaram, inclusive, na época que eu foragi, pegaram o meu filho que trabalhava no banco, o doutor Lamano, e torturou para ele revelar onde eu estava, porque eu já estava foragido nessa época, né? Que é o doutor Lamano, o doutor Renato Ribeiro Soares, esses foi, de Ribeirão Preto, foi os campeões da tortura. Eu tive a notícia da morte do Marighella ao lado do Câmara.
nós tínhamos ido visitar a Embaixada da Coreia, na França. E quando nós saímos da entrevista com um cônsul que nos recebeu, nós compramos um jornal na boca do metrô e tinha a notícia da morte do Carlos Marighella. Eu me lembro do choque que foi para mim e para o Câmara essa notícia. A perda do comandante Carlos Marighella foi irreparável para a Revolução Brasileira. Era um homem assim de uma visão estratégica extraordinária e que foi preponderante para romper com o imobilismo do Partido Comunista Brasileiro em nosso país. A ditadura sabia do seu valor, sabia da sua importância e por isso decretou Marighella como o seu inimigo número 1. O Marighella era um personagem fascinante. Era um homem que tinha um magnetismo pessoal extraordinário. Era um homem grande, bonito, ocupava o espaço físico. A presença dele era uma presença que se impunha numa roda. Pela sua figura física, pela sua legenda. Ele era capaz de desenhar um futuro, desenhar um projeto com uma capacidade enorme de atrair as pessoas, né? E um sujeito muito caloroso. Ele era carinhoso, ele brincava, ele tinha bom humor. Ele não se levava excessivamente a sério, né? Fazia piada com ele mesmo. Foi uma convivência que me deixa muita saudade. Eu tive um contato com Carlos Marighella em setembro de 1968. E uma das coisas mais marcantes que ele nos disse naquela ocasião foi no sentido de que todo cidadão deveria dar algo em prol da revolução contra a ditadura militar. Os que pudessem dar a vida, que desse a vida. O que pudesse dar a sua liberdade, que desse e lutasse pela sua liberdade. Aquele que pudesse dar 5 moedas, que desse 5 moedas, mas que desse alguma coisa. Fiquei lá 8 dias na sucursal do Inferno, porque aquela Operação Bandeirantes era a sucursal do Inferno. Quando eu vi um burburinho grande, entrou vivo, tem que sair vivo. Eu pulei na cadeira e olhei. O Tito ia saindo com os braços cortados, todo ensanguentado. Parecia um porco quando você corta. Coitadinho. Quando eu fui jogado na C-14, começaram a me aplicar choques elétricos. Na medida em que tanto a repressão sabia, quanto eu, como todos nós sabíamos, que as informações obtidas do preso, elas têm que ser obtidas rapidamente. Então minha tortura começou já no carro da UBAN, sequencialmente fui levado para a Operação Bandeirantes, lá me colocaram já na cadeira de dragão. Cadeira de dragão é uma cadeira, não é como essa, é uma cadeira em que você senta, ela é toda forrada de chapas metálicas, tuas pernas são presas, também chapas metálicas, também prendem tuas pernas, teus braços, e a partir daí, com o magneto, eles conectam aquilo ou ao teu escroto, ou à tua língua, ou a tua orelha, em 2 pontos do corpo, iniciam o processo de choque elétrico na cadeira de dragão. Isso era o preparatório. Isso, na verdade, era a sessão inicial, porque após a cadeira de dragão, em você não abrindo, você iria para o pau de arara. Então aí eu passei submetido a pau de arara, submetido a diversas sessões de palmatória nos pés, meus pés incharam, eu não podia mais andar. Eu estava sendo torturado num lugar chamado Cassino dos Sargentos, que era um barracão. E aí tinha uma porta, você quando está pendurado, você está vendo tudo ao contrário. E tinha uma porta, né, onde estavam os recrutas olhando, que alguém tinha levado os recrutas lá para olhar a tortura. Eram recrutas que ainda não tinham nem recebido a farda, ainda estavam com roupa civil. E o sargento que estava me torturando chamou um dos recrutas. Você aí, ninguém queria se apaixonar. Você de gola olímpica. Aí o cara não teve como, o cara veio. Falei, vamos, vira essa manivelinha. Porque você está do pau de arara, tem um fio em volta da glândula, tem um fio nas orelhas e tem um outro fio que eles ficam passando em todo lugar. E ele vira uma manivela da máquina que gera a energia que dá o choque. Então ele queria que o menino girasse a manivela. E o menino estava assim, meio sem jeito, o menino não queria.
girar a manivela. Ele fala, vamos, seu bundão, gira isso aí, seu bundão. Aí o menino começa a girar devagarzinho, gira com mais força, mais rápido, mais rápido. E o moleque fez. Eu olhava na cara do moleque, eu tinha dó do moleque, ele fez isso muito violentado. Agora, a reflexão que eu faço disso é o seguinte, bom, a primeira vez ele faz violentado, passa mal, não dorme à noite. Na segunda vez, a violência já é menor. Na 10ª vez, já não precisa nem mandar, ele sabe que é a obrigação dele. Assim se faz um torturador. As pessoas aguentavam a tortura até um determinado limite, a partir do qual a desestruturação do torturado passava muitas vezes a falar mais alto. E as pessoas abriam companheiros, mesmo que elas carreguem o arrependimento para o resto da vida. A relação da tortura com o indivíduo é uma relação de desestruturação psicológica do torturado. E nisso, sempre o torturador joga. Eu me lembro que o último dia, quando me tiraram foi a última tortura que eu recebi, pelo menos física. Eles me tiraram de uma noite toda na trave da quadra de salão do quartel. Eles me deixaram lá. E aquilo é o seguinte, se você vacila ali no pé, a algema vai cada vez apertando mais. Não, como eu vacilei, as mãos estavam roxas, né? Totalmente insensíveis. Me tiraram, me levaram para uma cela. Eu sei que pela manhã me tiraram da cela, mas assim, todo mundo sorridente. Chegou um capitão, e levaram para cima lá para a sala da tortura. Vamos dar a última ralada nele aqui. Na hora que nós chegamos na porta, eles tiveram uma discussão. Ele não vai entrar aí, ele vai descer para o hospital. Eu sei que houve uma briga e eles queriam levar, não, é a última, tal. E me levaram para o hospital. Aí eu fiquei mais alguns dias no hospital, tomando soro e tal, tentando me recuperar ali dentro e com guardas na porta. Porque esse grupo ainda queria fazer o último rala-rala lá. Então eu sei que é o que eu me lembro aí dessa. Foi terrível, ela foi muito torturada. E a minha filha, ela existe, tem problema até hoje. Ela tem hora que ela fica muito nervosa e até hoje a gente vê que afetou. Porque isso marcou assim fundo na nossa mente, que nem o tempo vai apagar. As cicatrizes visíveis são suportáveis. As cicatrizes invisíveis são insuportáveis. E todo militante que passou de alguma forma pelas mãos da repressão naquele período carrega cicatrizes invisíveis. Eu tenho as minhas. Tem que ter cabeça e vencer em tudo aquilo que estava passando. Como eu mesmo, quando cheguei na cela, onde estavam os companheiros, eu falava para os companheiros, isso aqui passa. Nós temos que ter cabeça aqui dentro agora para ver o que fazer. Todo aquele que tortura um homem indefeso se desfaz da própria humanidade. Como torturado, ele irá se desestruturar. Como torturado, ele desenvolverá aspectos esquizofrênicos. Só que o torturado é a vítima. O torturador é o algoz. A VPR organizou um campo de treinamento no Vale do Ribeira. Esse campo de treinamento foi batizado de Carlos Marighella em homenagem ao nosso comandante que havia sido assassinado. O campo de treinamento de guerrilha rural foi comandado pelo capitão Carlos Lamarca e a VPR era a organização que tinha condições militares, até por possuir diversos companheiros desse segmento, com condições de preparo técnico militar para organizar um treinamento de tal natureza. Infelizmente, o campo foi descoberto e antes que ele cumprisse os seus objetivos. O Vale do Ribeira foi denunciado por um traidor, Celso Lungaretti, que deu informação sobre a grande região onde estaria funcionando o campo de treinamento. A partir daí, a região foi tomada por uma quantidade enorme de militares e forças repressivas
Os combates no Vale do Ribeira foram intensos. Milhares de soldados para lá se deslocaram, houve bombardeios, inclusive com o chamado agente laranja. Mas a imprensa, durante todo o tempo, ficou sufocada e pela censura foi impedida de noticiar os fatos. Eles acabaram sendo noticiados já no final da operação, quando era impossível se esconder o que estava ocorrendo naquele canto do Brasil. Aí o Lamarca tomou a posição de se retirar. E aí saímos, chegamos até o limite da reserva, marchamos aproximadamente uns 40 quilômetros, estávamos próximos de Eldorado. As forças repressivas se deslocaram para Eldorado e, através de uma delação, foi montada uma emboscada e nós fomos presos. Apesar de não ter sido possível para a VPR cumprir os seus objetivos no Vale do Ribeira, também ficou demonstrada a fragilidade das tropas da repressão, que não tinham o devido preparo para enfrentar a guerrilha. Prova disso é que poucos foram os militantes guerrilheiros presos naquela ocasião. Por várias vezes nós fomos colocados na ponta de vanguarda da patrulha para, em qualquer contato com o pessoal que estava sendo comandado pelo Lamarca, eles terem o salvo-conduto em função da gente estar ali como uma espécie de escudo. Depois de uns 10 dias eu fui transferido para São Paulo, fui para Uban. Durante 57 dias eu fui mantido preso e torturado. No dia do jogo do Brasil e Peru, que foi exatamente o dia do sequestro do embaixador alemão von Holleben, logo após o término do jogo, aconteceu o sequestro e a partir de 40, 50 minutos depois, aconteceu uma sessão de tortura, assim, de uma brutalidade sem precedentes. Então, eu fui torturado até a véspera da minha saída. Quando foi anunciado a lista, o meu nome apareceu na lista e eu só consegui ser colocado no grupo 3 horas antes da saída. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente a corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Toledo era uma pessoa muito forte e o sentimento dele era de passar para a gente aquele sentido da responsabilidade e do amor por aquela luta na qual ele acreditava. E ele que foi um dos que costurou a unidade da esquerda, né, armada e tal. E o Toledo estava fora do Brasil quando da morte do Marighella. Ele acaba retornando ao Brasil consciente de que dificilmente voltaria com vida, que dificilmente conseguiria viver durante muito tempo aqui no país, mas consciente da sua condição de comandante da organização, ele regressa ao Brasil. Eu me lembro que fiz um longo passeio com ele por Paris, onde eu morava, e passamos perto do Panteão, que é um monumento importante de Paris, onde havia um hotel, o Hotel dos Grandes Homens. Eu disse, olha, Câmara, quando você voltar para Paris da próxima vez, você vai ficar nesse hotel, Hotel dos Grandes Homens, e não mais na minha casa. Ele disse, não, Luiz, infelizmente o meu destino é aquele outro. E me apontou uma agência funerária. É tétrico isso, é terrível, mas mostra bem, não é, o drama que o Câmara viveu. Né? Ele veio para o Brasil, eu fui acompanhá-lo até a estação, porque ele pegou um trem antes de pegar o avião, e eu me lembro que nós nos despedimos como se não fôssemos mais nos ver. Então, quando ele partiu com muita coragem. E o sentimento dele, a gente via dentro do coração dele que ele sabia do perigo que ele ia passar. Ele sabia. E nós também. Ali já foi
Ali já a gente achava que já não... Depois do Toledo já não teríamos mais condições de nos reerguermos. Porque o Toledo era a característica dele era... Ele é um quadro organizador, né? Ele é um quadro diferente do Marighella, que ele é um agitador. Ele não, ele é o mineiro, trabalha em silêncio. E tinha muito contato, né? Eu sei que não foi só ele que pensou assim. Muitos outros líderes das organizações revolucionárias tiveram essa mesma atitude. Sabiam que o caminho que nós tínhamos escolhido estava errado, mas quiseram ficar até o fim. Não quiseram deixar os outros companheiros no abandono. Quando o indivíduo assume ser um revolucionário, para usar a palavra mais correta, isso aí implica em assumir todos esses valores. Então ele está fazendo uma luta que não é para ele, não é a luta dele. Eu não estou batalhando para ganhar na bolsa. A minha batalha é para a própria nação, a minha batalha é para a humanidade. A minha visão é, o revolucionário é essencialmente, em primeiro lugar, um humanista. Eu fui buscada pelo Fleury, foi me tirar da venda dos olhos numa salinha pequena, onde tinha uma escrivaninha, e atrás dessa escrivaninha estava sentado Eduardo. Um segundo antes de eu entrar nessa sala, eu vi o Fleury, que me disse que eu ia entrar para ver o Eduardo e que eu tinha 1 minuto de tempo para falar com ele. Foi um impacto terrível, porque ele estava muito abatido, ele estava com os braços algemados em cima da mesa, ele tinha os lábios muito inchados, o rosto muito marcado e tinha sinais de hematomas pelo braço. Mas a única preocupação que ele teve naquele momento era saber se eu estava bem, se não me tinham tratado demasiadamente mal e se eu não tinha mais risco de eu perder a criança. Ele quis me tocar fisicamente a mão em cima dessa mesa, e o Fleury disse que não, e que a comunicação entre eu e ele já tinha terminado, tinha passado 1 minuto. Me fez eu levantar e sair. E essa foi a última vez que eu vi o Eduardo vivo. Bacuri era uma pessoa tranquila, uma pessoa que chamava atenção em qualquer lugar que você estivesse com ele. Ele não era alto, mas era um cara extremamente bonito, tinha os olhos claros, extremamente marcantes, tanto que o Bacuri só cobria ponto de encontro com óculos escuros. Durante o tiroteio, suposto tiroteio que se deu, no momento da prisão do Câmara Ferreira, o Eduardo, sempre com a declaração da polícia, que teria sido levado para reconhecer o Câmara Ferreira, teria escapado. E todo aquele aparato era para, como diz assim, legalizar essa versão dos fatos, porque na verdade o Eduardo era completamente paralisado, ele não podia mais caminhar, ele nunca teria tido condições de acompanhar nenhuma polícia para reconhecer ninguém, e tenho certeza absoluta que nem eu faria. Levaram ele, arrebentaram, cegaram, tiraram os olhos dele, fizeram a maior barbaridade sobre o Bacuri. O Bacuri foi assassinado justamente quando houve o sequestro do embaixador do suíço, né? O primeiro nome da lista era o dele, e foi por isso que eles oficializaram a morte. E mataram, naquele momento eles mataram Eduardo.
Que o Eduardo passou 100 e tantos dias dentro de uma prisão secreta, sendo torturado e sendo, como disse, destruído fisicamente aos poucos. O período entre o sequestro e a nossa saída foi muito largo, 40 dias. Nos colocaram no avião e nos mandaram para o Chile. Havia já a eleição do Allende, né? Allende já havia tomado posse e nós fomos recebidos oficialmente no Chile, né? Na verdade, impôs-se no Brasil, no começo da década de 70, um quadro de derrota das forças guerrilheiras, em que progressivamente a ditadura foi ocupando todo o terreno, foi prendendo, foi assassinando, foi aprisionando, e a grande parte do pessoal conseguiu fugir do país, conseguiu de forma desorganizada ir para o exílio. Esse exílio aconteceu nos mais diversos países. Houve brasileiros exilados por diversos países do mundo, espalhados por todos os continentes, eu diria, concentrados sim, mais em alguns países, no Chile, no Uruguai, na França, em Cuba, mais no México, mas houve gente por toda a parte do mundo. Eu estava com minha filha, entrei e disse que eu queria informações e uma bolsa de estudo. O cara abriu a porta, eu entrei e não saí mais. E eu fiquei lá na Embaixada do Chile no Brasil. Eu entrei em agosto de 1971, eu fiquei até julho de 72. A minha filha, na época, entrou com 9 meses e saiu com 1 ano e 8 meses. Quando eu fui presa, eu tinha perdido todos os documentos. Eu saí com um pedaço de papel, a folha de papel escrita o meu nome e o nome da minha filha, dizendo que estavam autorizados a deixar o país. No Chile nós conseguimos fazer uma estrutura boa, razoável da LN, nós tínhamos esquemas para falsificação de documentos, nós tínhamos esquemas de aparelho para esconder companheiros, chegamos a montar até um treinamento militar no Chile, nós fizemos isso em conjunto com as demais organizações armadas brasileiras, a LN, VPR, PCBR, MR8, Vá Palmares, e tínhamos sim contato com as organizações de esquerda chilenas que colaboravam com a gente. E no Chile já abrigava um grande número de exilados brasileiros, principalmente a garotada da outra esquerda, né? E então eu fui para o Chile com o apoio, obviamente, do Partido Comunista Chileno, né? Eu e minha mulher fomos encarregados de reorganizar o trabalho do nosso grupo no Chile e reforçar o trabalho de frente única de todas as forças que eram contra a ditadura, mesmo os partidários da luta armada. Nós fizemos parte desse movimento, reorganizamos, né? Acredito que nós soubemos aproveitar essa liberdade que a gente tinha no Chile. Para você ter uma ideia do que era esse movimento de unidade, no dia que nós fizemos uma reunião para organizar essas jornadas, tinham 28 organizações de esquerda brasileira lá. À medida que a LN foi sendo desarticulada e que a própria perspectiva de luta armada foi sendo superada pela autocrítica que nós nos fizemos, pelo balanço que fizemos daquilo que havia acontecido no Brasil, a nossa organização passou a ter uma outra dimensão. Então aí o partido fez um investimento grande de recrutamento de quadros políticos e também de divulgação, de denúncia e de busca de apoio internacional para os que lutavam contra o regime, né? Então, agora, havia uma articulação em torno de algumas figuras. Na França nós tínhamos um núcleo, um comitê unitário, né, com pessoas de extrema esquerda e do Partido Comunista e personagens da esquerda independente que estavam ali. Na Itália, em torno do Gilles Riston e do Gianni Amico, se criou um grupo, o Gianni Amico italiano, o Gilles Riston brasileiro, um grupo de apoio à Revolução e denúncia da ditadura. O grupo de São Paulo, que tinha atuado no movimento estudantil, que estava muito insatisfeito com determinadas diretivas e modo de atuar da Aliança Nacional Libertadora, depois da morte do Marighella e do Toledo, que não concordava com as orientações, que tinha feito uma outra avaliação sobre a situação do país e constituiu-se num grupo aqui no Brasil e no exterior e fundou o Movimento de Libertação Popular. No caso do meu irmão, descontente com os rumos que a LN, do ponto logístico, estava tomando, ele cria, com mais companheiros, a MOLIPO, ou o MOLIPO, Movimento de Libertação Popular.
e é na militância do Molipo que ele vem a ser assassinado. A maioria, praticamente, a totalidade, praticamente foi assassinada pela ditadura. E alguns são desaparecidos até hoje. São poucos sobreviventes do Molipo. Mas também as condições eram, a margem de probabilidade e o risco era muito grande, né? Para você fazer ação militar, voltar clandestino para o país. Nós tomamos a decisão de voltar, mas os riscos eram grandes, né? Todos sabíamos, né? Todos vieram conscientes do que estavam fazendo. Eu me lembro que eu chegava da escola dos meus filhos quando uma vizinha, isso em Cuba, quando uma vizinha me chamou e falou assim: não vou falar, ouça, porque está repetindo a notícia a um intervalo de 5 minutos. E a Rádio Relógio de Cuba, que repete notícias durante 24 horas, em seguida anunciou a morte do Lamarck. Eu confesso para você que nem a tortura, nem as experiências que eu tive anteriormente foram mais fortes do que a notícia da morte do Lamarck. Lamarck, para mim, era o amigo, o companheiro, o confidente, o quase irmão. Foi muito difícil receber a notícia da morte do Lamarck. O MR8 tentou tirar o companheiro Carlos Lamarck do país e ele se recusou. Eu vou morrer aqui no Brasil, sabia que ia morrer. Muitas vezes eram atitudes que hoje podem se considerar inúteis, mas eram atitudes de comandantes, de pessoas valorosas, que não admitiam a derrota e que preferiam morrer do que sobreviver à humilhação da derrota, da perda. Eu acho que o que tem de importante nessa questão da morte, do risco da morte, é que as pessoas que se predispõem em função do seu ideal, a tentar caminhos diferentes na sua vida, ela assume riscos. A morte fazia parte de um dos riscos. Nós vivíamos sob um risco monumental, mas você não tinha certeza que você estava para morrer, que você ia morrer. Uma coisa é você sair daqui e dizer: se eu sair por aquela porta, eu vou morrer. Isso é uma coisa. Se você estiver cheio de adrenalina em cima, talvez você saia. Se você não tiver, é muito difícil. Agora, outra coisa é você dizer assim: as minhas chances de morrer nos próximos 2 anos são de 95%. E eu vou continuar a fazer. E isso, a maioria das pessoas que fez a luta armada sabia que a sua chance de morrer nos próximos 2 anos era de 95%. Entende? E as pessoas faziam por quê? Achava-se que aquilo tinha um sentido. É um sacrifício que tinha um sentido. Que aquilo ali permitia o quê? Que a luta prosseguisse, que se derrubasse a ditadura, que você construísse uma sociedade mais justa, que avançasse para o socialismo. Ou seja, era um sacrifício que se justificaria. Valia a pena, né, sacrificar aquilo que nós temos de mais valioso, que é a vida, por algo que era uma garantia da própria dignidade, né, que era a liberdade. Do ponto de vista da visão particular, a perda para mim foi irreparável. O tanto que eu admirava o meu irmão, o tanto que ele significou para mim, por ser irmão mais velho, como modelo, um modelo genérico até da cultura brasileira, o irmão mais novo, se mirar, se olhar no outro, né? Então essa perda foi para mim irreparável. Até hoje eu sinto muito ela e me emociono sempre que falo nela. Certa feita o Lamarck diz o seguinte: morrer é fácil, difícil é sobreviver, porque quem sobreviver vai carregar os fantasmas dos que se foram. O Eduardo é uma pessoa que faz parte da minha vida. Eu reconstruí a minha vida afetiva, eu tenho um companheiro maravilhoso. Eu posso dizer que eu sobrevivi a tudo isso graças a ele. Mas o Eduardo está lá. É uma presença, na minha memória, viva, indelével. Eu não posso... Como de certa maneira é também o meu irmão. As pessoas ficam. As pessoas que a gente ama fazem parte da vida da gente. A morte não exclui as pessoas, inclusive do teu cotidiano. Tem momentos do dia em que você
pensa mais ou pensa menos, mas fazem parte. Só que quando a morte é natural, como dizer assim, é uma recordação das coisas boas, das coisas... dos momentos de felicidade que você viveu com as pessoas que você perdeu. Mas numa situação dessa, não. Você não pode ter recordações felizes. Não existem. Elas são automaticamente superadas. A imagem física do Eduardo me desapareceu com a morte dele e eu recuperei a fisionomia dele com a minha filha, porque parece muito fisicamente com ele, e foi aí que eu consegui reconstruir, porque a imagem que eu tinha ficado dele era aquela da condição que eu vi ele na prisão e morto. A guerrilha terminou, de uma certa forma, derrotada dentro das cidades. Houve poucas tentativas de guerrilha rural. A única que se viabilizou foi a guerrilha do Araguaia, comandada pelo PCdoB. O PCdoB não se somou à guerrilha urbana, era contra aqueles tipos de atentados. Optou por ir ao campo, no norte, no hoje estado de Tocantins, a região do Araguaia, e lançar a guerrilha rural. Esses militantes, ou a presença deles, foi descoberta pelas forças da repressão antes do tempo, e eles passaram, então, a ter vários enfrentamentos com as forças repressivas e tiveram que antecipar esses combates, acontecendo uma verdadeira guerra de guerrilhas na região, somando-se a eles uma parcela da população. A guerrilha do Araguaia teve uma importância muito grande na história da luta contra a ditadura militar, até por ter sido um tipo novo de luta, um tipo diferente de luta, um outro enfoque da luta armada no país, e foi também o último episódio de enfrentamento de peso de um grupo político com a ditadura militar. O golpe do Chile foi muito violento, o presidente da República, Salvador Allende, morreu assassinado, mais de 3.000 pessoas foram assassinadas, e Pinochet transformou o Chile em um grande campo de concentração, onde prisioneiros políticos se contavam aos milhares, onde a violência foi inusitada e onde a repressão também contra os exilados políticos foi muito grande. O principal estádio do país, o Estádio Nacional de Santiago, onde o Brasil foi bicampeão do mundo em 1962, transformou-se em um imenso presídio, onde muita gente foi presa, torturada, assassinada. Foi um choque muito grande, principalmente pela brutal repressão que se desencadeou, pela violência ideológica, entendeu? E pela figura do Pinochet, né? Macabra, né? Do Pinochet. E também pelo papel que ela jogou na repressão, né? E aí está agora a Operação Condor para mostrar em toda a América Latina, né? Porque, na verdade, desencadeou um processo que depois se desdobrou no golpe na Argentina, no Uruguai, né? Custou dezenas, talvez centenas de milhares de mortos, desaparecidos, né? E um retrocesso político, social, cultural muito grande na América Latina. A Operação Condor era uma integração das ditaduras dos países do Cone Sul e um intercâmbio entre essas ditaduras que a gente ainda não sabia existir assim de forma tão articulada. Não, atuavam abertamente com cobertura da CIA, do governo norte-americano, com cobertura dos governos, os agentes se infiltravam, faziam atentados, eles tinham liberdade para matar. Tanto é que Letelier foi morto nos Estados Unidos, entendeu? O governo Pinochet designou a equipe da DINA para assassiná-lo dentro dos Estados Unidos. A DINA era o órgão de segurança do Chile. Para assassiná-lo, colocaram bombas no seu carro. E ele, porque na verdade ele era o grande denunciador das violações de direitos que se fazia lá no Chile. E hoje está provado isso, que o próprio arquivo dos Estados Unidos está jogando isso, mostrando o que eles faziam e mandavam matar. Mandavam matar, quer dizer, eram instruções mesmo deles. Alguns exilados brasileiros eram marcados para morrer aqui no Brasil.
Uma dessas companheiras era a Denise Crispim e nós já havíamos escondido a Denise assim que aconteceu o golpe. A polícia chilena entrou em casa, invadiu o meu apartamento com um papel, inclusive escrito em português, e aí sim passou a fazer um interrogatório, acabou prendendo a mim e a Encarnação Lopes Pérez, uma brasileira exilada, mãe da Denise Crispim. A nossa firmeza foi grande, em nenhum momento nós falamos onde estava a Denise, e a Encarnação foi mais longe, de uma coragem incrível, chegou a desafiar os policiais chilenos, dizendo a eles: eu sei onde está a Denise e não vou entregar para vocês. Nós sabíamos que existia toda uma espionagem, né, da CIA no exterior, mas não tínhamos certeza se a nossa casa estava sendo fotografada. Concretamente, eu vim a saber quando eu fui levar os passaportes na embaixada e foram segurados. Depois, fazendo uma pesquisa aqui no Brasil, eu fiquei sabendo que eu fui fotografada com o Joaquim Câmara Ferreira e por isso a minha fotografia estava ali no Serviço Secreto em Brasília e foi por isso que eles tiraram meu passaporte. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? A tendência do exílio é exatamente fazer com que a gente rompa com as nossas raízes, com que a gente se esqueça da nossa condição de revolucionário brasileiro. E, é claro, em outro país tudo é difícil, até porque no exílio o ponto mais importante é a luta pela própria sobrevivência. É preciso trabalhar e qualquer emprego é difícil, e o idioma é difícil, os costumes são diferentes. Uma grande dificuldade de adaptação, uma grande saudade. E a saudade é praticamente total, inclusive do jeito de falar do brasileiro, da música, de qualquer coisa, das coisas que se come, de qualquer coisa, né? Mas a coisa estranha é que eu ficava fora do Brasil, e até hoje fico ainda, com aquele sentimento, vamos dizer assim, contrastante entre amor e ódio por esse país, entendeu? Não pelo país, mas por aquilo que representa para mim. Você perde tudo, perde tudo, da cultura, o prazer, as relações com as pessoas, com tudo. Vai passar nessa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais, e um dia, afinal, tinham direito a uma alegria, fugaz uma ofegante epidemia.
Foi uma alegria fantástica. Né? Descer no galeão e ver o Brasil pela janela do avião. Né? Foi rever os meus amigos que foram me esperar no aeroporto. Né? Quando eu desci no Brasil, desci no avião, a polícia de fronteira quis me colocar numa fila à parte. E eu me recusei, de hipótese alguma, eu sou brasileiro como qualquer outro, né? Fui anistiado, faço a fila aqui, não tenho que revistar minhas coisas, vou fazer exatamente aquilo que os outros fizeram. O que me motivou a escrever o livro, Tempo de Resistência, foi exatamente isso. O tempo passou, mas eu acredito que a pena que nós devemos dar aos torturadores, aos assassinos, a condenação que hoje nós podemos e devemos fazer contra eles, é divulgar o que eles fizeram. É contar a história para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus vizinhos, contar a história para a comunidade, contar a história para a juventude que não viveu aquilo e dizer quais foram os torturadores, quais foram os assassinos do povo brasileiro. E acredito que a história é implacável com todos nós. Hoje eu tenho orgulho de contar a nossa história, eles têm vergonha de contar a história deles. Eu tenho a absoluta certeza que com o passar do tempo, na história, mas na história é ciência, então vão ser reabilitadas as figuras de Câmara Ferreira, de Marighella e de muitos outros que foram mortos nesses acontecimentos, dessa tentativa de libertação do país. Que na verdade, a visão que a história vai passar é que quem tinha razão éramos nós. Nós é que tínhamos razão, nós é que queríamos um Brasil melhor socialmente, melhor para o povo. Quem queria éramos nós, então nós é que estávamos certos. Nós os militares que nos perseguiram, nos mataram. Bem, a minha visão a respeito da ditadura militar é radical. Foi prejuízo para a causa democrática. Cerceou lideranças e cortou uma escola que nós tínhamos de formação para a participação política. Nós emergimos durante muitos anos nas trevas da ditadura. O propalado milagre econômico favoreceu a pessoas que já nadavam no poder e no capital. E a pobreza realmente está aí num atestado de que este país, que precisava de mudanças, continua ainda hoje necessitando de mudanças fundamentais para que o povo tenha vida. A nota que eu dou para a ditadura militar, eu fui professor e eu sei que um bom professor não deve dar nota muito negativa. Então eu dou 0,5. Mesmo que nós tenhamos sido derrotados, eu acho que moralmente nós demos um exemplo, né, da resistência contra a injustiça, contra o autoritarismo, contra a violência policial e dos militares, isto por um mundo melhor. Eu, como militar, fiz um juramento de defesa dos poderes constituídos, a ordem e a lei. E como cidadão, eu tinha que ter tomado uma posição contra a conspiração e o golpe que eu fui testemunha ocular. Então, a minha participação na luta armada foi por convicção e por compromisso com o nosso país e com a continuidade constitucional que foi rompido pelos militares. Basicamente, dizer eu não aceito essa tirania, eu não aceito essa injustiça. Eu acho que o valor, à medida que você recupera isso na história, não só nossa, mas na história do Brasil todo, todos aqueles que disseram não, ela tem um significado sempre presente. Porque se isso acontecer outra vez, vai ter um não, entende? Então, eu acho que é um manual de instrução, de dignidade, de busca da liberdade, de justiça. Acho que esse é o referencial histórico. Tanto que se você pega as pessoas que viveram aqueles anos de medo, de angústia, o tempo todo,
você pergunta a ela quais foram os melhores anos da sua vida, ela dizia, foram aqueles. Porque com medo, com angústia, com pânico, terror, no entanto, foram os momentos onde você, como ser humano, chegou a um alto grau, ao mais alto grau que chegou na sua vida de grandeza, de doação, de dedicação, de ser alguma coisa diferente apenas do seu cotidiano. É impossível a minha pessoa hoje, o que eu sou, o que eu penso, sem 68. Eu sou da geração de 68, eu sou filho da geração de 68. Meu caráter, toda a minha personalidade foi forjada no movimento estudantil, na luta contra a ditadura, na minha vida no banido, exilado, sem nacionalidade, e na resistência, na clandestinidade aqui no Brasil. Eu diria que eu sou, na verdade, um retrato e um resultado dessa época. A minha vida foi toda afetada. Profissionalmente foi afetada, emocionalmente afetada. Você, às vezes, é obrigado a buscar cacos perdidos pelo passado. A vida de todas as pessoas que participaram daquele momento histórico foi afetada. O importante é a sensação de reconstrução. É importante a pessoa aceitar o que aconteceu e saber que aquilo se inseriu dentro de um contexto histórico. Não há outra alternativa. Se você me perguntar como eu seria se eu não tivesse participado, eu diria, eu não me imagino. Eu não existiria. Se as minhas forças dessem, se fosse necessário, eu voltava a fazer tudo o que fiz. Eu sempre digo o seguinte, eu não sei se eu faria exatamente as mesmas coisas de novo. Mas uma coisa é certa. Eu posso contar tudo que eu fiz para meus filhos. E quem ficou do outro lado, em geral, não pode contar para os filhos dele. A gente está vivo, pode hoje contar essa história, pode falar sobre isso que aconteceu, e pior foram aqueles companheiros que foram assassinados, aqueles que perderam a vida e que ofereceram a sua vida por um ideal de luta, que são para esses companheiros que a gente tem que dedicar o nosso trabalho hoje, a nossa militância, inclusive dedicar essa história que a gente conta.